This meeting is being recorded. E aí não consegue reter o gás carbônico de forma satisfatória e aí acaba não ficando com muito volume, acaba ficando pesado. Então, pode ser um desses dois motivos. Mas como você fez na mão, não foi na mão que você fez? O meu foi na mão. Então pode ter sido isso, pode ter sido que faltou um pouco mais de gerar glúten aí. Você fez o autólise? Eu fiz autólise e fui dando descanso, Wagner, porque é bem cansativo, né, para chegar no ponto assim, a massa vai esquentando muito, mesmo na mão, né? Então eu fui dando descanso para ela e eu descansava e a massa também, né? Eu dei acho que foram uns 3 descansos para ela, assim, de uma meia hora, e voltava a trabalhar a massa. Mas eu achei que o ponto do véu, assim, ele estava bem transparente. Será que a primeira fermentação, talvez eu deveria ter deixado mais, ou não tem nada a ver? Porque a segunda, ele cresceu bastante. A primeira, eu já não sei dizer, talvez teria que ter crescido um pouco mais. Não, se na segunda cresceu suficientemente, então tá bom. Talvez tenha faltado sovar mais mesmo, pode ter sido isso. Beleza, obrigada, Wagner. Vou tentar sovar mais agora na próxima. A massa ficou muito firme ou não? Não, eu gostei da massa, né? Achei boa ela de trabalhar, né? Mas não sei, eu gostei. Talvez meu marido esteja muito exigente também, né, Wagner? Pela foto, o que você achou? A foto foi a primeira. Você achou, assim, olhando assim pela foto, o que você achou? Deixa eu aumentar aqui para ver. Eu acho que poderia ter fermentado um pouquinho mais, viu? Conhecimentos e também para aprender alguma coisa também. Fermentado? Você acha que ele faltou fermentar, então? Deixa crescer um pouquinho mais. O pessoal está falando que tá com eco, né? Vou pegar o microfone aqui, vou ver se melhora. Peraí, deixa eu pegar o microfone aqui. Agora. Vou colocar esse microfone, vamos ver se melhora. Melhorou, pessoal? Melhorou. Estava bastante eco. Agora fala mais um pouco aí, Wagner. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, mas está muito ruim? Não, dá para entender, mas faz um eco, né? Deixa eu ver aqui se eu pego um outro microfone, então, peraí. Deixa eu ajeitar esse negócio aqui, peraí. Deixa eu ver se tem outro microfone aqui, peraí. Eu acho que alguém está com o microfone aberto. Tá dando um eco para mim. Será que tem gente com dois computadores desligados?
Às vezes alguém pode estar com o computador e com o celular ligado. Aí dá esse tipo de coisa. Sou eu e eu já vou fechar, tá? E agora? Agora tá bom? Tá ótimo agora, Wagner, tá bom sim, estou ouvindo bem agora. Ah, então beleza. Então tá bom. Deixa eu só diminuir o volume um pouquinho aqui. Beleza. Então tá, quem é que teve mais dificuldade aí? Conta aí a jornada aí, como é que foi aí dessa semana? Ai, Sandra. A minha autólise foi um fracasso dessa vez. O que Eu não aconteceu? sei se... não crescia, eu fiquei esperando, aí eu resolvi juntar tudo, não cresceu nada, nada, nada. Aí eu juntei tudo e aí eu fiz misturei, fiz a massa na mão, né? Amassei. E depois o meu recheio eu fiz sem a maisena, porque eu não gosto do gosto da maisena no recheio. Eu fiz mais um creme patisserie. Na geladeira ele ficou bom, mas na hora que eu fui colocar, amoleceu um pouquinho, claro. Então pus muito pouquinho creme. Ficou assim, a trança deu para fazer, mas você vê na minha foto que quase não aparece o creme. E aí o que eu fiz? Eu coloquei nos vãozinhos ali de um por cima, como você falou, dá para colocar no final, aí ficou legal. Mas eu vou fazer da próxima vez o creme mesmo, como você falou, para ver como fica. Mas foi horrível para fechar também, para fazer a trança, porque ficou muito molinho. Ficou um grude total, mas no fim deu certo. Então, esse creme, ele tem um problema mesmo, porque ele não dá para colocar muito, porque senão ele começa a vazar, A né? vazar, Aí tem gente que, por exemplo, coloca coco para poder ficar mais firme, né? Ou usa algum recheio que seja mais firme, assim, algum outro recheio. Não precisa ser exatamente o creme de confeiteiro, mas pode ser algum recheio que seja mais firme. Por isso que a maioria dos padeiros, eles gostam de passar o creme que nem você fez por cima, nas cima, né? junções, né? Eles não colocam tanto no meio, porque dá muito trabalho e às vezes não consegue fechar, tal. Então, eles costumam não colocar no meio só se for alguma coisa muito mais firme, assim, sabe? Ou um recheio Uma salgado, por exemplo. ricota, alguma coisa assim, né? Wagner, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu fiz assim, eu não sei porque eu fiz com margarina em vez de usar manteiga, foi sem querer. Peguei a margarina, a massa, então acho que é isso também. Eu não sei a diferença. Ficou muito quebradiça, foi muito ruim para sovar no Eu vi começo. a diferença, por exemplo, quando a gente usa a margarina, o ideal mesmo é usar a margarina 80%, né? Por que Sim, que é 80%? Porque a manteiga tem 80% de gordura, né? sim. Então, como a manteiga, a gente está fazendo uma substituição por um ingrediente mais barato, mas a quantidade de gordura tem que ser a mesma. Então, se a manteiga a manteiga é 80% de gordura, 80% de lipídio, então a gente acaba colocando também a margarina 80%, tá? É, Tá. Agora, eu não sei se pode ter sido por causa disso ou não, mas eu escutei também você falando da questão da autólise, né? Isso. Você falou que não fermenta, porque a autólise não é para fermentar. Você está falando, no começo você falou da autólise ou você falou da esponja? Eu falei da esponja, é o que falei errado. É da esponja, porque eu usei um fermento, normalmente eu gosto de usar o Flashman. Eu sempre tenho, eu não tinha, então eu pus um pouquinho acho que era Dona Benta, eu juntei os dois. Eu não sei se isso também influenciou Você colocou o seco ou você colocou o fresco? o seco, o Tá. biológico seco. E a água que você colocou gelada ou temperatura ambiente? Eu coloquei mais para gelada. Então pode ter sido isso. Porque assim, Ah, a tá. esponja, qual que é a
a finalidade da esponja? É acelerar o processo, né? Se a Uhum. gente coloca água gelada, ele vai demorar, porque o fermento ele gosta de calor, né? Calor e umidade. Tá, Então a gente está colocando a água, que é a umidade, mas se a gente está colocando frio, ele não vai fermentar. Não é que não vai fermentar, vai fermentar mais devagar. tá. Então, o ideal de quando fazer esponja é colocar a temperatura ambiente. Então, foi por isso que Ambiente mesmo. não fermentou. É porque esse erro é um erro assim corriqueiro de acontecer, porque quando a Tá. gente está acostumado a fazer pão, a gente sempre coloca água gelada. Então, é meio que um reflexo, assim, né? Acho que Já está sim, acostumado a colocar água gelada, né? Então, isso também acontece nas minhas aulas, que os alunos estão sempre acostumados a colocar água gelada, e aí na hora que eu ia fazer a esponja, acaba por reflexo mesmo, né? Pegando Aham. a água gelada e aí acaba ocasionando de demorar para fermentar. Então, o problema não foi o fermento, a questão, eu acredito que tenha A sido água. a água que estava gelada, Tá tá? legal. A gente vai Tá, falar eu vou sobre tentar isso de hoje na novo. aula de água, né? Então, Uhum. vai ser bacana ter esse seu exemplo aí. Tá Ma- legal. Mas a questão de ter ficado quebradiço pode ser por ter faltado gordura, mas como o pão também tem bastante açúcar, ele fica fofinho, tal, e se você usa uma margarina comum, ele vai ter margarina comum tem um pouco menos de gordura, talvez Eu não usei tenha sido aquária. isso. Aquária que tem bastante lipídio, né? Que é a melhor para fazer. Eu acho, não tenho certeza. Ou também, de repente, errei. Eu não sei se é aquária ou se é a outra Doriana. Eu sei que uma delas é que tem o lipídio desejável para você usar. Uso culinário mesmo. Ele ficou ressecado? Não, ele ficou bem gostoso. Eu gostei do resultado final. Não ficou, não. Foi só na hora de sovar mesmo. Mas você fala quebradiço a massa antes de assar Antes ou de depois assar. antes de assar? Antes de assar. Eu achei bem quebradiço mesmo. Se a Foi massa bem ficou rígido. quebradiça antes de assar, o que que pode ser? Ah, Pode ser que está faltando o líquido, né? E está faltando solvar, porque quando a gente está o açúcar também, ele deixa a massa um pouco, como é que fala? Ele deixa a massa um pouco meio esburacada, sabe? Com o hum, açúcar. Então ele demora tá, mais tempo para gerar o glúten. tá. Então, quando você coloca, por exemplo, se você pegasse uma massa que fosse salgada, ela não ficaria tão esburacada. Então, precisava ter sovado mais, um pouquinho mais de paciência e Hum, ter sovado um pouquinho mais. Por exemplo, mesmo quando a gente eh, vai cilindrar a massa, né? Porque na padaria, como é volume e precisa de velocidade e tal, então às vezes a gente usa um cilindro, né? Para gerar tá. o glúten. Então, quando a gente começa a passar no cilindro, a massa fica toda esburacada, assim, fica cheio de ranhura e demora muito mais para a gente conseguir dar o ponto do que fosse numa massa Ah, comum. Então, tá, é o açúcar mesmo. Então, tem que ter tá. um pouco mais de paciência e sovar um pouco mais. O pão doce tem desses problemas, sim. O açúcar dá esse Falta de efeito. prática mesmo com pão doce. Estou acostumada a fazer só pão salgado. Tá, vou tentar mais uma vez fazer esse mesmo pão para ver como é que eu me saio. Tá. E você fez autólise ou não, você só fez a esponja, né? Fiz a esponja. Eu que falei errado. Ah, então tá bom. Uhum. Beleza. Fala aí, Ana Lúcia, diga aí. Agora eu consegui ouvir. Ah, Não que estava bom. conseguindo colocar o som. Boa noite, gente. É só para dizer. Não sei o que aconteceu antes, que eu não estava ouvindo, conseguindo ouvir nada. Ah, tá. Às Eu vezes tem consegui colocar tecnologia no tem dessas celular, no coisas. computador eu não consegui. E a pecinha na frente da tecnologia é complicada Não, também. funcionou, tá bom, Agora acontece. funcionou. Funcionou. Deixa eu Então, apagar. Deixa eu tirar. alguém mais aqui quer aproveitar para falar como é que foi a saga aí? É, na minha experiência, né? Dessa vez a autólise deu certo e eu fiz com leite. Ótimo. Aí eu fiz a autólise com metade do trigo e até atingi um ponto bom lá, né? Que eu fui pondo a água, o leite, fui pondo ao pouco lá o líquido, né? O leite. Aham. Aí depois eu deixei descansar um pouquinho, né? Pelo menos uns 20 minutos, e aí eu misturei com o restante lá, aí deu certo. Aí o creme de confeiteiro também deu tudo certo, mas a outra trança eu quis fazer com doce de leite. Só Tá. que não deu muito certo, não, porque o doce de leite é muito pegajoso, meio mole, né?
É. Aí, na hora de eu modelar, assim, ficou meio difícil, porque ficou vazando e depois de assado também, nem ficou com gosto de doce de leite, E ficou meio queimado, meio infelizmente. duro o doce de leite depois de assado? Não, porque ficou só no meio, eu não coloquei em cima porque eu imaginei que ia dar algum BO. Ah, é isso aí, porque o doce de leite, quando a gente vai usar, tem que usar o doce de leite forneável. Esse que é o problema, porque se ele pegar o contato com o calor do fogo ali, do forno, ele vai meio que queimar. Então, quando aqueles pizzaiolos, eles usam doce de leite, essas pizzas doces que eles usam, goiabada, tal, eles usam normalmente uma versão forneável. Então, o chocolate, tal, quando eles usam uma versão forneável. Por isso que eu te perguntei. Se ficou no meio, eu não vejo problema. Mas se ele pegasse o calor do forno, aí provavelmente daria algum problema, né? Agora, do doce Se de eu leite, quisesse fazer com chocolate, seria como esse recheio? É que nem ganache de bolo? Ou é, você, seria outra coisa? você poderia fazer um ganache, né? Ou usar algum chocolate. Tem uns chocolates. Normalmente você acha nessas lojas para confeitaria, e tem uma bisnaga de chocolate forneável, né? Então, dependendo, que tudo depende de onde o chocolate vai ficar. Se o chocolate ficar no recheio, ele ficar fechadinho, não é tanto problema. Agora, se esse chocolate ficar pro lado da cobertura mesmo, aí é melhor você pegar um chocolate forneável, tá? Se eu Ah, fizesse brigadeiro, iria funcionar? como recheio, É. como recheio sim. Agora teria que ver como é que ele ia se comportar se ele pegasse na parte de cima. Com o calor do forno. Teria que ver como é que ele iria se comportar. Porque normalmente quando a gente faz com chocolate lá, normalmente o que que eu faço? Eu pego o creme de confeiteiro, que é um creme, podemos dizer que é um creme neutro, e a gente coloca um pouco de cacau. Cacau, aquele chocolate em pó, 50%, para dar um gosto de chocolate, né? Mas se ele ficar no recheio, não tem tanto problema. O problema dessas coberturas é que ele pode acabar queimando ou desandando, sabe? Ele derreter demais, assim. Ah, sim. Então, esse que é forneável, ele aguenta mais calor, porque se você pegar é, alguma goiabada, ou doce de leite, ou mesmo alguns chocolates que eles têm, esse forneável ele aguenta muito mais calor, então ele não deforma. Vou dar um exemplo. Sabe cookie? Não tem, Aham. não tem aquelas gotinhas de chocolate? Então, Sim. as gotinhas de chocolate que a gente coloca são gotinhas de chocolate forneável. Por quê? Porque a gente não quer que o chocolate, a gotinha derreta. A gotinha a gente quer que fica a gotinha mesmo, o formato da gotinha. Então a gente usa ele forneável. Então, de repente, se você quiser fazer alguma outra coisa assim e não ficar só na parte interna, ele pegar na parte externa, aí seria interessante usar algum ingrediente que seja forneável. Então, tem que procurar em alguma dessas lojas especializadas, eles têm alguns recheios, algumas coberturas forneáveis. Mas se Mas o você. creme de confeiteiro pode ir por cima, né? Que ele não vai Não, ele não vai dar desandar. problema, né? Não, creme Ah, de confeiteiro beleza. não vai desandar. Não vai desandar. Mais alguém teve alguma dificuldade? Quer compartilhar alguma coisa? O meu, eu fiz com chocolate normal. Chocolate Nestlé, Hum, ao leite e meio amargo. Coloquei mais do meio amargo. Fiz uma ganache com um pouquinho de creme de leite, sem o soro. uhum. Eu estava com muito medo, porque eu nunca fiz. E eu sabia que ele ia ficar por cima, que eu cortei, deixei ele bem por cima. Ele não derreteu, não, ficou excelente. Ah, isso não derreteu, tá bom. Ficou tudo direitinho no lugar, ficou super bom. A Eu gente. usei autólise dessa vez, eu fiz um suco de cenoura, eu fiz a massa com água e o suco de cenoura, Legal. não deixei o pedaço da cenoura, foi só o suco mesmo, eu coei, mas o Uhum. gosto não apareceu. Eu vou tentar colocar de outra vez, tentar colocar mais para ver, eu queria que ficasse o gosto da cenoura. Ele não ficou. E a massa ficou excelente,
e o chocolate todo no lugar. E ele ficou para cima, que eu virei, né, cortei, e Aham. deixei a parte do recheio para fazer a trança para cima, para ele ficar aparecendo mesmo. E não derreteu, não. Ah, se não desandou, então tá bom. O importante é isso, a gente tem que testar. Ficou muito bom. Agora, em E relação a chocolate normal. Agora, em relação à cenoura, quantos gramas de cenoura você colocou para fazer esse... 50. Eu não coloquei muita coisa. Eu coloquei 50 Hum. com 110 da água. Bati e ficou... O suco ficou com a cor bonita, mas não ficou com gosto de nada. E o E pão chegou a depois, só ficar para fazer mais... autólise. E depois eu comecei... Eu fiz. Pode falar. A massa do pão chegou a ficar mais escura por causa da cenoura ou não? Ela ficou amarelinha, mas não ficou muita coisa, não. Entendi. De repente você pode Ficou colocar mais amarelinha. cenoura, então, da próxima vez, para deixar mais Eu vou concentrado. tentar. Eu vou Tá. tentar. Que o pão de cenoura Colocar que a gente faz lá na escola, ele fica amarelinho, não chega a ficar laranjão, assim, porque a gente bate a cenoura, mas a gente deixa uns pedaços de cenoura também, né? Mas no eu caso, não deixei. assim, como você não deixou, pode ser que usar mais cenoura no líquido ali para deixar ele mais Mais concentrado. concentrado, né? É que tem Não lugares assim, deixei. Eu fiquei com medo. eu acho que não vai dar problema, mas tem lugares assim, o que eles fazem? Eles dão meio que uma tapeada assim, né? Eles gostam tem gente que gosta de usar corante para escurecer, entendeu? Então assim, vai, por exemplo, pão de cenoura, ele coloca um pouquinho de corante laranja, ou sei lá, algum pão que vai muito tipo brioche assim, eu já vi gente que, como vai muita gema, e a pessoa, sei lá, quer economizar no ovo, já vi esses casos assim, a pessoa coloca um pouco de corante amarelo, tal. Então, às vezes tem lugar que pode ser que esteja mais escuro, mas pode ser por causa do corante. Então, assim, se o seu não ficou muito escuro, eu acredito que se você concentrar um pouquinho mais de cenoura, não vai ter problema. E não ficou com gosto. Eu nunca tinha feito, não costumo fazer pão. Nunca tinha feito com cenoura. Eu queria experimentar, porque eu fiz só metade da massa, da receita. E se ficar ruim, eu vou e faço outra sem a cenoura. Mas ele ficou excelente a massa, ficou muito bom. E o gosto que não ficou nada de cenoura. Ficou Entendi. normal. Vou ser Pão com sincero que o chocolate. pão de cenoura que eu faço também, eu deixo uns pedacinhos de cenoura, eu deixo uns flocos, né, de cenoura, exatamente para a pessoa saber que tem cenoura ali. Mas mesmo com os floquinhos de cenoura, eu não sinto um gosto muito forte assim de cenoura, sabe? Então, de repente, você Não fica deixa... como o bolo aqui, né? No bolo você sente mais o gosto É. da cenoura. No pão, talvez se concentrar um pouquinho mais, porque como eu deixo eu deixo uns flocos, então assim, eu sei que a pessoa sabe que tem a cenoura. Porque qual que é o meu receio, por exemplo, quando eu faço pão de cenoura? Da pessoa achar que eu não coloquei cenoura, que está sendo uma tapeação, porque ele não viu os floquinhos da cenoura, assim, entendeu? Mas como você só usou o suco, então de repente você pode deixar mais concentrado, talvez, para sentir mais o sabor. Igual da cenoura do bolo mesmo, né? Que a gente sente mais Sei. o gosto. Mas legal, que bom que o seu recheio não desandou, fico contente que Não tenha ficado. desandou, não. É a Ficou Vitória tudo aqui, pra tudo cima. bem? Oi, Ana Vitor. Lúcia, eu Oi, sei, Vitória. talvez na próxima vez você tentar fazer um purê. Eu fiquei com medo da massa ficar pesada. Por É, isso eu deixei só no recheio. E como eu só posso fazer no domingo, já está muito perto, não dá para experimentar com muita coisa, não. Aí eu tentei com suco, ficou bom, não ficou com gosto, mas fora do que eu tenho que entregar, eu vou tentar fazer para mim mesmo, Uhum. assim, para ver se o gosto fica melhor, fazendo com purê. Aí eu Essa ideia experimento da depois para Vitória é ligar. bem bacana, porque no pão de Sim. batata eu uso purê. Uma vez eu dei uma sugestão, só que assim, é uma sugestão que eu nunca fiz. Então, assim, foi uma sugestão, e aí teve alguém que falou, algum dos meus alunos falaram que, nossa, que é péssimo o sabor desse purê. Então, assim, eu dei como sugestão porque eu vi no mercado, tem uns purês que vendem de caixinha, sabe essas caixinhas tipo Tetra Pak, essas caixinhas assim. E lá vende
eu vi nessa parte de coisas naturais, então eles vendem umas caixinhas tipo de purê de, acho que mandioquinha, cenoura. Tem, eu já vi. E aí tem gente que diz que o A minha gosto é filha, horrível, então eu não sei. Eu até pensei em comprar um daquele para testar papão, mas eu nunca como os comi porque eu alunos não falaram gosto que é de horrível, mandioquinha. é bom? Não, eu não gosto de mandioquinha, então eu nunca provei. Mas a Ah, minha filha compra. Ela faz compras pela Shopee e ela recebe as caixinhas de purê de mandioquinha. E ela gosta. então esse aí eu vi no Carrefour, para ser sincero. Acho que até eu acho que até da marca deles, tá? Eu acho que até da marca deles. E eu vi que tinha purê de cenoura, purê de mandioquinha, que são os dois pães que eu faço na minha aula, né? E tinha mais algum outro purê que agora eu não vou lembrar. Não sei se era de batata, não sei, era algum outro purê. Mas eu não acho que era de batata, não. E aí eu até sugeri, falei, meu, em vez de vocês ficarem cozinhando, ficar perdendo tempo, tal, fazendo purê, por que que vocês não usam esse purê? Aí teve alguém que falou que o gosto era horrível. Então não sei assim se para fazer o pão se você vai sentir esse gosto ruim que ela falou. E assim, gosto também é relativo, né? Tem gente que pode gostar, tem gente que pode não gostar. Mas Eu não gosto de mandioquinha. Então, de repente pode ser uma alternativa. Ou você fazer o purê, ou já comprar esses purê pronto, né? Eu acho que esse eu purê é vou para sopa, que eles vendem lá no Carrefour. Eu acho que é para sopa, mas eu nunca comprei. Eu fiquei de comprar, mas aí eu acabo sempre fazendo fazendo mesmo. Pego, descasco a cenoura, ou pego e faço de alguma outra forma. Ó, apareceu uma mensagem aí, não sei se foi para vocês ou se foi para mim. Tá falando que essa reunião vai cair em 10 minutos. Eu não sei porque o meu Zoom não é o Zoom Pro. Por isso que eu acho que é o Dutra que deixa ele que faz aqui. E aí, eu acho que o dele é o versão Pro e não cai. Então, se cair, aí a gente vou ter que descobrir aqui como é que a gente vai fazer. Sei lá, se eu crio um no Google Meet e tal. Então, assim, tá falando que vai cair, não sei. Né? Se cair, aí eu crio um no Google Meet e envio para vocês no WhatsApp, e aí a gente continua, tá? Não se preocupa, se cair aqui, eu crio um no Google Meet. Então, eu não sei o que aconteceu, que o Dutra não entrou, deve ter acontecido alguma coisa, porque ele sempre entra com antecedência, então hoje ele não entrou, sei lá, talvez tenha acontecido. E ele não me mandou mensagem, e eu mandei mensagem para ele, não respondeu. Então vamos lá. Quem mais aí? Tem alguém que quer contar alguma coisa aí? Mais Prof, alguém? eu queria perguntar sobre a esponja, né? Se eu fizer ela, quanto de trigo eu tenho que tirar da receita, né? Se eu fizer a esponja e a autólise. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber quanto tempo para fazer a É, esponja? quanto de trigo eu tenho que separar para fazer cada um, né? Porque eu não tenho a batedeira, eu faço, só vou na mão. Aí eu tenho que ainda deixar um trigo para poder sovar e achar o ponto, não é? Sim, a esponja a gente faz com 30%. Essa é a média. Você pode fazer com mais ou menos, não tem problema. Então você pode pegar, por exemplo, os 30% da farinha para fazer a esponja. E aí com o restante você faz a. Você pode separar uma outra parte ali para fazer a autólise. Então, sei lá, vamos pensar assim: você pode pegar 30% para fazer a esponja, e aí você pega desse que sobrou, você faz a autólise, mas deixa um pouquinho para misturar os outros secos. Você entendeu? Então, por exemplo, você pegaria 30, sobraria 70. Aí desses 70, você separa uma parte ali e me mistura o restante dos secos. Não tem uma quantidade exata. Eu acho que ficaria mais fácil se você
se você quiser fazer a autólise, então separa 30% para esponja, 20%, 30%, não tem problema. E aí, desses 70% que sobrou, sabe, desses 70% você pega, 3/4 para fazer a autólise, e aquele outro 1/4 que sobrou, você mistura os secos. Eu acho que talvez fique bom dessa forma. Se você achar que ficou pouca farinha para os secos, então você acrescenta mais e tira um pouco da farinha da autólise. Não tem problema. É só para facilitar a sua vida. E de líquido? Aí eu ia usar todos os líquidos para autólise e para a esponja, né? Não, na esponja você usa um líquido só para conseguir misturar, conseguir fazer uma massa. Tá? Então, você conseguiu misturar a farinha com o fermento e você jogou um líquido ali para conseguir misturar, é o suficiente, tá? Porque o fermento vai precisar de líquido. Então, você conseguiu misturar o líquido ali na esponja, tá beleza. E aí, para autólise é a mesma coisa. Você vai lá e joga um líquido até ele virar uma aí massa. o que sobrar eu posso depois acrescentar, né? Por Isso, último, aí quando eu você dá for o misturar ponto tudo. exato. Quando você for misturar tudo, tem que sobrar água, porque vai sobrar seco para misturar, né? Vai sobrar aquele 1/4 de farinha que eu falei para você, vai sobrar açúcar, vai sobrar sal, então precisa apesar de sobrar, ainda ter margarina, tal, que é gordura, tal, essas coisas, mas provavelmente vai precisar de um pouco de líquido, e esse líquido é a sobra. Lembrando que, se faltar líquido, você pode acrescentar mais, não tem problema, porque não é uma conta exata, porque depende da quantidade de farinha que você tá usando, né? Então, se a farinha for mais forte, pode ser que você precise um pouco mais de líquido. Se a farinha for fraca, não absorver tanto líquido, pode ser que sobre um pouco mais. Então, não tem problema não. Pode usar o líquido para a esponja, faz uma massa, usa o líquido para autólise, faz outra massa, e aí, consequentemente, vai sobrar um pouco para misturar tudo, né? Vai sobrar um pouquinho, não tem problema. Beleza. Aí eu deixo descansando por pelo menos uns 20 minutos, né? A autólise no mínimo 20. A esponja, eu recomendaria você deixar um pouquinho mais, deixar uns 40 minutos aí, a esponja, de meia hora a 40 minutos. A esponja, quando você vê que a esponja cresceu, dobrou de tamanho, tá beleza. Quando ela ficar fofinha, assim, você vê que fermentou, tá beleza. Vai depender muito da temperatura do ambiente, né? Se está no inverno, tal, se está frio ou não. Então, se você quiser colocar uma água morna na esponja, você pode colocar uma água morna que ele dá uma acelerada. Só toma cuidado para não colocar água muito quente, porque a água muito quente também prejudica a fermentação, né? Então, eu acho que uns 40 minutos aí fermentando tá de bom tamanho. Beleza. Obrigada. Nada. E aí, pessoal, mais alguém? Não? Ninguém? Sabe o que eu acho que eu vou fazer, gente? Eu acho que eu vou criar aqui no Google, tentar criar um Google Meet aqui, e aí a gente já vai direto, né? Porque senão, de repente, está no meio da conversa aqui, e aí ele cai, porque deve estar faltando alguns minutos para cair, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar aqui, vou salvar o que está aqui e vou tentar criar um no Google Meet, porque aí a gente vai na aula direto. E aí eu coloco o link no WhatsApp. Pode ser? Porque aí a gente vai direto. Beleza, pessoal? Beleza. Então tá bom, vou desligar aqui, vou salvar esse vídeo aqui para eu poder fazer um upload depois para quem não assistiu a aula, e vou criar um Google Meet. Dá no máximo 5 minutinhos, acho que não dá isso. E eu jogo no grupo aí, tá bom? Vou sair aqui.